Bem-vindo a mais um Casos Tarológicos. E hoje, no nosso quarto episódio, ou quinto, que agora eu não lembro, a gente vai conversar com a Helene Bianconi, que vai falar um pouquinho sobre tarô, a jornada dela dentro do tarô, a visão também, que uma das coisas mais importantes aqui do Casos Tarológicos não é só a gente encontrar casos curiosos sobre o tarô, mas é que cada entrevistado traga a experiência, no caso da pessoa, a experiência dela individual, com o tarô e também com outros decks de cartas, outros oráculos. E a Helene vai falar também para a gente um pouquinho sobre Sibila Italiana, que é uma das grandes personalidades da Sibila Italiana no Brasil. E ela vai contar um caso tarológico para a gente. Então, seja muito bem-vinda, Helene. Finalmente eu consegui gravar essa introdução. Então, vamos lá, porque a gente estava rindo pra caramba, tá? Muito bom. Mas faz parte aqui do Casos Tarológicos. Tudo bem, Cal? E Tudo um prazer ótimo, estar você? aqui nesse vídeo com você e com todos que vão nos assistir. Meu nome é Irene Bianconi, para quem não me conhece. E um prazer estar aqui e começarmos rindo, né, da melhor forma possível, já espantando aí todas as energias que pode atrapalhar a gente aqui nesse vídeo, né? Com certeza. Então, Helene, eu queria que, como eu tenho perguntado sempre para todo mundo no começo, que você começasse, na verdade, contando como é que começou a sua jornada dentro do tarô. E depois a gente vai falar um pouco também sobre a Sibila. Mas eu quero que você conte a sua história, como é que começou, a sua experiência. Cal, minha história com o tarô começou 8 anos atrás. Pedi um presente para o meu esposo de aniversário, né? Ele falou assim: "O que que você quer?" Aí eu já estava imersa, né, numa ordem que você também faz parte, e eu já queria estudar mais, né? Dentro do ocultismo, dentro do esoterismo, o estudante chega uma hora que ele cruza com o tarot também. E aí muitos vão querer conhecer mais, outros não. Mas no meu caso eu quis conhecer. Aí eu falei pro meu esposo: "Ah, você quer me dar um presente? Você me dá um tarô." E aí ele me deu um tarô de presente. Aí dali, o que que eu fiz? Joguei na internet tarô e aí encontrei quem? O meu primeiro professor de tarô, que foi o Constantino Riema, que é o dono do Clube do Tarô. E aí Sim. eu fui aprender tarô com Constantino. Eu fui fazer o curso dele presencial, conheci ele através do Clube do Tarô. E aí eu passei um ano estudando tarô e depois de um ano que eu comecei a atender. Por quê? Aquela turma do Constantino, nós passamos a nos encontrar quinzenalmente para destrinchar os arcanos, né? Aí até sentir confiança e segurança, demorou um ano. Aí depois eu comecei a atender profissionalmente. Era muito, mas muito legal. Inclusive, o Constantino, a gente estava conversando sobre isso, que é uma pessoa que eu queria muito entrevistar aqui, que eu admiro muito, não conheço. E tem uma coisa que ultimamente agora eu comecei a estudar. Inclusive, até ganhei umas moedinhas de Xing da minha esposa. Um kit, na verdade, chinês de Xing, da minha esposa de Natal. E eu tava dando uma lida e eu descobri que ele tem um site também, xing.com.br, e ele também é Tem. astrólogo, como eu. Então, com certeza, a pessoa que eu queria fazer algumas dinâmicas, quem sabe fazer um curso com ele, entrevistar ele aqui também no programa para ele contar também um caso astrológico, contar um pouco da jornada dele. E dentro da sua jornada, né, do tarô, eu queria que você contasse um pouco da sua vivência, da sua experiência, como é que você enxerga o tarô? Porque aqui é um espaço muito democrático, né? Como você estava conversando um pouco antes, eu acredito no tarô como um instrumento, não só, hoje em dia está na moda falar autoconhecimento, mas realmente é um instrumento mágico, um instrumento de autoconhecimento, um instrumento também oracular, divinatório, e como um instrumento, como eu curto muito o Jodorowsky e toda a galera que segue essa escola dele, como um instrumento também de desbloqueio da criatividade, e a gente estava falando muito sobre isso também antes. Então, é um espaço democrático. Então, o caso astrológico é para isso, para você passar um pouco da sua
visão em relação ao tarô. E se você conseguir fazer uma corrente dentro desse pensamento, dessa construção, né, da sua narrativa, como é que você também chegou na Sibila italiana e quais são as relações? E você explicar para a gente o que é a Sibila. A visão que eu tenho do tarô, Cal, ela é muito simples, né? A gente parte já da ideia que o tarô ele não é jovem, né? Ele é antigo. Ele tem aí 600 anos. Iniciou, todo mundo fala jogo lúdico. Mas as cartas na antiguidade, elas também eram, né? Elas tinham a função de passar conhecimentos, alertas para a sociedade. Por quê? Porque nós estamos falando, né, de uma época que realmente as pessoas elas tinham conhecimento através de imagens, né? É igual a gente olhar nas pinturas rupestres. O meio deles se comunicarem, de gravarem as coisas, era através da imagem, do desenho. Então, não era só um jogo. Ele também servia aí como uma ponte de conhecimento para as pessoas. Então, ele, através dos símbolos, da iconografia, é o que deu sustentação para que o tarô e outros tipos de cartas ultrapassem séculos. Então, nós estamos aqui, nós vamos morrer e o tarô vai continuar. As cartas vão continuar, vão permear aí durante longos anos depois da gente. Por quê? Porque o símbolo ele é vivo, né? O símbolo, ele atinge cada realidade, cada pessoa de uma forma. Então, eu gosto muito dessa visão do Jodorowsky, que ele envolve a psicomagia, né? Eu gosto de baralhos que tem aí uma questão mais lúdica também, que mexe com o imaginário. Porque o tarô, ele tem que ser isso. Ele tem que ser acessível, né? Ele tem que tocar as pessoas de diversas camadas, diversas esferas. Então, a gente tem que trazer linguagem acessível. Eu acredito muito que o tarólogo ele tem que praticar essa linguagem acessível também, fugir um pouco desse lance acadêmico que a gente se enfiou aí nesses últimos anos, porque o tarô tem que ser para o povo também. E o que fez eu chegar na Sibila foi exatamente o lance da iconografia. Por quê? A Sibila, ela não possui símbolos, né? A imagem é um símbolo em si, querendo ou não. Mas ela tem ali o retrato de uma cena, ela tem um retrato de uma ação. E aquilo mexe com a minha cabeça. Eu tenho Mercúrio em Gêmeos, então eu preciso de estímulo. Então, tudo que traz estímulo para mim, nessa parte mental, me fascina, cara. Sim, muito interessante. E tem muito a ver com o que a gente estava conversando, que a gente sempre, antes do caso astrológico, eu converso com as pessoas, né? Então, eu sempre estou comentando uma coisa, abrir um parênteses aqui, que no caso astrológico, eu sempre falo, quando a gente estava conversando, porque na verdade, antes de a gente começar, a gente sempre bate um papo antes, né? E é realmente isso. O tarô, ele é um instrumento que ele precisa ter uma linguagem acessível para todos e cada um tem o direito de desenvolver a sua própria linguagem dentro do tarô. E sim, é um instrumento que precisa evoluir. É preciso, né? Alguns autores aí no Brasil, principalmente tem alguns autores brasileiros, alguns professores que têm uma visão muito fechada, que pregam, inclusive, que o tarô uma visão que eu acho, no caso, dentro do tarô, uma aberração, que não pode haver reflexão, não pode, no caso, haver discussão em relação ao que é o tarô. O tarô é tarô. Não, o tarô não é tarô. Na minha visão, e na visão, como na sua, eu acredito também, de todas as pessoas que vieram até agora, até o momento aqui, que o tarô ele precisa evoluir como qualquer outro sistema, seja de oráculos, de cartas, como você queira chamar, né? E é preciso realmente que a gente coloque a nossa visão jovial dentro do tarô e faça com que ele evolua. Porque se a gente for pensar no tarô como a própria simbologia, na verdade, do tarô é uma analogia, né? Porque a gente encara, né? Muitos autores encaram a astrologia,
a cabala, a visão criativa, a numerologia como analogias. Mas a própria simbologia é uma analogia, porque nada pode ser comprovado dentro da linguagem do tarot. Então, Exato. isso que eu quero, nesse ponto que eu quero chegar. Então, a minha pergunta para você é: você acredita no tarot também como um instrumento que precisa evoluir? Uma nova geração de tarólogos precisa nascer, está nascendo? Eu não só acredito, como eu apliquei isso nos meus cursos, né? Eu trago referências contemporâneas. Você entrou num ponto que para mim ele é excelente. A gente gosta de correlacionar o tarô com a Kabbalah, com a numerologia, com as ciências mais antigas aí que nós temos, né? Mas por que que a gente não relaciona com o contemporâneo, com o momento presente, né? É tão legal a gente trazer aí coisas que acontecem agora no nosso meio e abordar através das cartas. Lógico, assim, tem uma nova geração vindo e tem que vir, porque isso aqui tem que renovar, não pode ficar, não é monopólio, ficar na mão das mesmas pessoas durante muito tempo. Vocês não vão perder o trabalho de vocês, vai ter clientes para vocês, vai ter para os jovens que vão entrar também, mas tem que renovar. Só que assim, tem que renovar de um modo legal, não na base do deslumbre, né? E tem que entender que isso é uma coisa legal, mas, gente, vamos explorar isso que vocês têm na cabeça, que é a mente. Vamos explorar, vamos analisar o símbolo de um modo fora da caixa, não é verdade? Sim, com certeza. As pessoas, eu acho que dentro do tarô, o engraçado é que eu vejo muita gente, a mesma pessoa que tem aquela visão e fala, por exemplo, não se prenda a palavras-chave, é a mesma pessoa, eu sou contra também a questão das palavras-chave, mas é a mesma pessoa que tem uma visão de mundo muito fechada, né, que tem a preguiça de pensar dentro do tarô. Porque, né, acho que cada arcano dentro do tarô daria um livro ou mais, assim. Daria uma bíblia, né, um compilado, assim, de textos incríveis, porque são reflexões, meditações que não terminam. Então, justamente Cal, isso. é assim, Não tem que ter igual você, preguiça dentro do tarô. igual você falou. A pessoa, geralmente, né, não se prenda a palavras-chave, mas também não, você não pode sair dentro dessa delimitação. É isso que eles pregam, né? Uhum. Tipo assim, ó, eu tenho uma bacia com 10 palavras. Eu não quero que você se prenda a uma, mas você também não pode fugir dessas 10. Pô, deixa a galera pensar, Sim. né? A visão de mundo que algumas pessoas tinham há 40 anos, há 50 anos atrás, não é a mesma de agora. Por exemplo, tem uma carta do baralho que eu vou falar para vocês, que é o Vera Sibilla Italiana, que é a minha especialidade, que eu comecei a estudar e pesquisar isso depois que eu aprendi tarô. Tem uma carta que era extremamente mercurial, né? Que é a carta da mensagem e do mensageiro. São duas cartas. Característica de Mercúrio, de comunicação, da entrega, né? Essa carta também pode simbolizar quem? O mago do tarô. Pode ser um mago também, né? Uma versatilidade. Ao invés da gente pegar essa carta da carta, do mensageiro, e ficar falando daquele símbolo que foi aplicado no ano de 1850, o que eu fiz? Eu adaptei. Então, a carta da mensagem, eu coloco o exemplo aqui, o WhatsApp, o Messenger, né? O mensageiro também, né? É o e-mail, né? Então a gente pode trazer para a atualidade para as pessoas entenderem de uma forma mais Sim. nítida. Genial, mas eu acho que esse é o caminho. Porque o que as pessoas não compreendem, que muita gente que lê tarô, às vezes ensina tarô e não entendeu, é que eu gosto de usar essa palavra, que é a palavra bonita, tá? Mas o tarô é um zeitgeist. O tarô é um espírito do tempo, né? Então, se você pegar um Rider-Waite, o tarô do Crowley, vai falar sobre o tempo dele ali, que eles estavam vivendo. Né? Lógico que vão sempre, né? Um deck de tarô ele também vai trazer, digamos, referências a alguns decks passados. O tarô de Marseille, a escola, todos os tarôs de Marseille, eu digo, né? A escola, que são vários, né? Eles também são o espírito do tempo, daquele tempo ali. Sim, Então, são os é padrões, muito né? válido. É muito válido essa sua visão.
eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem que trazer a linguagem para o momento presente. E eu acho muito interessante esse trabalho que você faz. Eu tenho acompanhado seus posts agora e eu tenho visto, eu achei muito legal lá que você fez uma postagem que foi ontem e você falando sobre o Sugar Daddy, negócio desse também, eu achei muito legal Ora, isso. senhore. Então, muito bacana mesmo, muito bacana. Geralmente ele é representado pelo rei de copas, né? Que geralmente é uma pessoa que vai ser um excelente padrinho para o seu filho, uma pessoa que tem a característica do cuidar. Na Sibila italiana, ele chama Gran Signore. Na Sibila francesa, ele é chamado de patrocinador. Então, por isso que eu falei, gente, eu vou unir um rei de copas, eu vou unir o Gran Signore, vou reunir o patrocinador. Vamos traduzir para a atualidade? É o Sugar Daddy. Muito interessante. Eu não conheço nada sobre Sibila, então eu queria que você contasse aqui, como muita gente também, a maioria vai estar assistindo, não conhece. Como é que começou sua jornada e o que que é a Sibila? Qual a relação que ela tem com o tarô? Que eu estou morrendo de curiosidade. Vamos lá. Cal e galera que vai assistir esse vídeo, eu não posso deixar de falar de Sibila sem antes citar a pessoa que me ensinou, meu mestre, que é o Petrus. Onde quer que eu vá, eu vou falar isso. Que infelizmente faleceu em junho, agora de Covid, mais uma vítima da Covid, né? Desse sistema que a gente enfrenta aqui no Brasil. E realmente, para mim, eu quero levar isso adiante, levar para onde quer que eu vá, como homenagem para ele também. Né? Que ele foi astrólogo, numerólogo, tarólogo iniciado, foi tudo, o cara era foda. E eu aprendi com ele, Sibila, fiz o curso com ele. Ele tem um baralho que está lá na minha biblioteca, chama Sibilos. O baralho é a Sibila do Petrus, é nacional. E eu comecei a aprender com ele esse baralho. Foi um estralo. Não tive nenhuma motivação maior. Eu vi o Petrus vai dar o curso desse baralho, não queria aprender Lenormand, queria aprender o Sibila e fui estudar com o Petrus. Fiz. De todo mundo da turma, a única que seguiu com esse baralho fui eu. Por quê? Porque ele exige um olhar. Não, você não precisa ser sábio demais. Você tem que ter paciência para ligar uma carta na outra. E eu gosto desse lance da criatividade. Então, se você tem criatividade, quem está assistindo também, vocês vão amar esse baralho. Porque você passa a incorporar o Maurício de Souza. Parece o gibi da Turma da Mônica. Então, você vai colocando cada carta, uma do lado da outra, ele constrói uma narrativa. Então, você vai ver que tem a carta que está olhando para um lado, mas está apontando para o outro. O que, que quer dizer? Então, você vira o Sherlock Holmes. É um barato. É gostoso, é divertido e você consegue extrair muita informação. Só um minutinho. Desculpa. Não, sem problemas. A correlação que o Sibila tem com o tarô é praticamente nenhuma. Sibila não se parece em nada com o tarô. A correlação que esse baralho tem com o tarô é praticamente nula, a não ser o fator histórico, eu vou contar o porquê. Sibila italiana, ele surgiu no século XIX, em meados de 1850. Mas já começou uma produção no começo desse século XIX. E foi exatamente no boom do ocultismo na França. É Sibila italiana, mas a Sibila surgiu na França. Tá? Só para Parece com o vocês tarô verem. de Marcelli, que o designer é todo italiano, mas ele começa a ser impresso na França e todo mundo chama de tarô de Marcelli. Exatamente. Uhum. Itália, França e também Império Austro-Húngaro, tá? Então, boa parte da cartomancia, que nem o Lenormand, né, veio da Alemanha, da Bavária. Na época era Bavária. E as sibilas também. Então, a gente tem simultaneamente uma explosão de sibila ali, naquela parte. E aí surge a Sibila dos Salões, bem na Revolução Francesa,
né? Sibila dos Salões, que era um baralho de conversação. Sibilas são baralhos de conversação. O que é isso? É o baralho que parece que está conversando com você. Então surgiu bem ali. Então tem esse padrão também, né? Tem um padrão que a gente fala que é Sibila italiana, mas na verdade os naipes eles são franceses, né? Porque tem o espadas, que é o pique, mas se fosse realmente, por exemplo, o paus, fosse o naipe italiano, ia ser bastone, não é? É paus mesmo, no fiore, no Sibila italiana. Então não tem muita correlação com o tarô. Um baralho de 52 cartas, dividido por 4 naipes, copas, paus, espadas e ouros, tá? Surgiu ali, começou a se consolidar Sibila dos Salões na França, aí começou a se espalhar pelo Império Austro-Húngaro e chega na Itália. Então nós temos aqui o padrão de Sibila italiana, né? Por isso eu chamo padrão, padrão por quê? Porque nós também vamos ter Sibila húngara. Tem cartas parecidas? Tem cartas parecidas, mas aqui ó, já são 36 cartas. Então tem Vera Sibila italiana, tem o Sibila húngara, tem ó, Sibila della Zingara. Que é o Sibila della Zingara, Cal? Pegaram Vera Sibila italiana, se basearam, mas colocaram obra de arte aqui. Muito Então, interessante. Sibila della Zingara, com base no Vera Sibila italiana. Tem o Antica Sibila italiana, 32 cartas. Esse baralho é bem negativo, nem abro ele. Por quê? Também tem, Interessante. Por que negativo? porque, meu, só sai tragédia, só sai desgraça. Ah, Porque é um é? baralho que foi criado em época de guerra. Nossa, que Época interessante. de guerra, então é só negócio pauleira. Uhum. Sibila indovina, Sibila francesa. E, Se alguém gente, quiser começar, qual que você indica? Qual deck? eu indico pelo Vera Sibila italiana. Vera Sibila italiana. Vera Sibila italiana. Outra Inclusive, gente, coisa, eu vou deixar o contato da Helene aqui embaixo. E no final, eu vou querer que você fale como é que as pessoas te acham. Sobre o seu curso também, para quem quiser fazer o curso, quem quiser fazer uma leitura de tarô, quem quiser fazer uma leitura de Sibila com ela, que aqui a gente é um espaço democrático, tá? obrigada, calma. E o Sibila, ele vai criando uma narrativa, ele vai construindo uma narrativa, tem cartas muito legais. Inclusive, nós falamos do Lenormand, que no Brasil é conhecido como baralho cigano, que a gente sabe que é um truque aí, né, de marketing. Eles usaram para vender não só o nome da Lenormand, mas todos esses baralhos de Sibila que nós temos aqui, eles foram difundidos na Europa como Zigeuner Vasagekarten, como De la Zingara. Essas nomenclaturas significam ciganos, então são cartas ciganas, mas não são oriundas do povo cigano. Então foram difundidas como cartas ciganas, como um meio de vender mesmo das editoras, né? Mas não são, elas têm aí toda uma, talvez por ter viajado, ter chegado nesses locais, nessas regiões, através dos viajantes, né? Não é igual agora que tem avião, naquela época não, era cavalo, charrete, navio, então era assim. E é um baralho muito gostoso. Com certeza. Isso é uma coisa que eu achei muito curiosa, porque o primeiro exercício, é um dos primeiros exercícios que eu passo de desbloqueio da criatividade, do contato com o tarô, para quem está aprendendo comigo, quem está fazendo meu curso, é tirar os 22 arcanos maiores do tarô, colocar lado a lado e contar uma história, escrever uma narrativa. Eu achei isso muito louco. Muito louco mesmo. O Sibila é isso. Sibila, inclusive, não é aconselhável você ler uma carta só. Com tarô dá. Se tirar um conselho diário, eu já tentei tirar conselho diário com Sibila, mas não é legal. É legal você jogar com no mínimo 3 cartas. E normalmente, assim, você também tem jogo que você usa todas as cartas, tipo o Lenormand, que você usa tudo. Tem, você pode fazer, pode abrir com todas as cartas, abrir um tablado Uhum. também, mas o ideal é que você abra com menos, né? Com 25, com 20. Entendi. Você vai abrindo por blocos, né? É diferente. Uhum. Uma coisa interessante, é que minha filha decidiu arrastar a cadeira agora aqui, meu Deus. Não tem problema.
Uma coisa interessante que eu ia te falar é que tem 52 cartas, você disse. Todos os decks têm 52 cartas. Independente do designer do deck ser diferente, tiver de Sibila. Não, Todos não. têm 52. Eles têm diferença, eles têm diferença. Eles têm, porque existem alguns padrões de cartomancia. Então, tem cartomancia alemã, tem cartomancia francesa, que eles seguem um padrão de cartas diferente. Então, Sim, por porque eu ia te exemplo, perguntar. Pode o Vera falar. Sibila, ele tem 52, né? 52 cartas, ele segue um padrão francês também. Mas, por exemplo, esse aqui, o Zigeuner Versace-Karten, que é uma sibila húngara, ele tem 36. É Hum, diferente. tem, O Antica, Lenormand, sei que tem Lenormand. Lenormand são todos que tem 36? Eu não sei, porque eu não leio Lenormand. ou é 36 ou é 39. É, porque eu tenho um deck de 36, interessante. Ah, Porque não, é 36 me cartas interessa a do quantidade Lenormand. numérica. Ó, 36 cartas, o Lenormand também tem 36. Esse aqui, né, gente, eu não domino o Lenormand, tá? Por isso que eu fiquei com dúvida. Uhum, Esse aqui é o Antica Sibila Italiana, que ele surgiu bem numa época de confronto, de guerra. Ele tem 32. sim. Então existe diferença. Não existe um padrão. É assim, ó. Igual eu falo de tarô, o nome tarô, né, vem proveniente dos jogos, a gente sabe, mas ele passou a ser um padrão. Então tem o padrão tarô, que é o quê? 78 cartas, né? 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E dentro desse padrão você vai ter as variantes. Então tem as mais conhecidas, escola francesa, escola inglesa, tem escola russa também, que poucas pessoas conhecem. Dentro da inglesa, aí você também bifurca. Tem TOT, tem weight, e aí vai bifurcando. E na família das sibilas, tá? O que que tem? A gente tem diversos tipos. Então, o Lenormand, que é o baralho cigano, ele também é reconhecido como uma sibila, tá? Pouca gente sabe disso. O Keeper é um sistema de cartomancia alemão. Ele também é conhecido como uma sibila também, Uhum. entendeu? Muito interessante. Até porque eu te perguntei da quantidade de cartas, até para tentar traçar uma relação com decks comuns. Por exemplo, o Jodorowsky ele fala uma coisa muito interessante, porque o deck francês de baralho tem 56 cartas. Então, são 56 arcanos menores, né? E ele fala, inclusive, porque não tem os 22 arcanos maiores, porque os 22 arcanos maiores representam todos unidos, seria a metáfora da consciência divina. Né? Então, só tem os 56 arcanos menores que falam da vida profana. E é interessante, porque, por exemplo, tem baralho de pôquer americano que tem 54 cartas e tem baralho que tem 52 cartas. Normalmente, você compra o baralho, por exemplo, um bicycle, esses bicycles assim que eu uso para fazer mágica, eu Sim. gosto e também leio ele como... Eu leio baralho comum também, que é um outro... Na verdade, é um hobby, eu trabalho com tarô, mas eu curto. E faço leituras e mágicas também com esse baralho aqui. Aí você vai achar alguns com 54, mas normalmente é uma coisa que eu queria te falar. As mágicas padrões são feitas sempre ou com 21 cartas, mas a maioria com 52. Muito Olha que legal. interessante isso. É muito 52 cartas. interessante. Uhum. E por que ele tem 52? Porque os cavaleiros, né, eles foram suprimidos. Então, assim, a numeração vai de um, ou as, né? Mas geralmente é um no Esfera Sibila Italiana, do 1 ao 10. E aí vem o valete, a rainha e o rei. Não tem o cavaleiro. Não tem cavaleiro, né? Perdão. Então, provavelmente, esses de 54 são o quê? Exatamente essa estrutura com os dois jokers. Nossa, muito louco isso. É muito Não, louco. eu tô louco E para aí, aprender agora. oi? Eu tô louco para aprender isso. Você vai amar, gente. E tem muita referência mitológica. Por exemplo, Himeneu. Quem é o Himeneu? Não é Irineu, meu sogro, tá, gente? É o Himeneu. É uma carta que fala de enlace. Fala tanto de casamento, mas como você fechando uma parceria, um negócio mais formalizado. E quem era Himeneu?
no panteão greco-romano, existem os deuses maiores e os deuses menores. Então, Himeneu, ele é um deus menor, né? Então, ele era o deus que presidia os casamentos. Então, como símbolos, casamentos, eles tinham o quê? Tinham um fogo, que a chama de Himeneu também acesa, né? Para simbolizar a presença dele ali. Então, se sai num jogo, significa que algo que você quer vai ser formalizado, vai ser ali decretado aquilo ali. E também nós temos quem? Eros, Eros que é o Cupido. Se vocês verem as retratações de Himeneu, que é o deus do casamento, vocês sempre vão ver ele abraçado com Eros. Eram grandes amigos. Tem imagem eles bebendo a água da taça da amizade, né? Eros, ele é quem? Ele é o deus do amor. Então tem bastante mitologia aqui também. Tem Fortuna, a deusa Fortuna, a filha de Júpiter. Ela é responsável por levar a boa e a má sorte para as pessoas também. Em cima, Cal, da deusa Fortuna, do Vera Sibila, eu criei uma oração e um ritual para ela e eu passei a cultuá-la, né, para ela trazer sorte. Então, quando eu vou fazer a aposta, eu pego os números do Vera Sibila, que tem aqui, ó, número de loteria nas laterais, tá? Aqui é loteria italiana, que vai até o número 90. Então, passou de 60, eu reduzo para caber nos 60 números da loteria brasileira. E aí, o que que eu faço? Eu faço aposta e eu dedico para a deusa Fortuna. Nossa, muito interessante. Muito interessante. Agora eu tô muito curioso com isso. É muito legal, gente. E olha Não só, tem... antes da gente entrar no casos astrológicos, se as pessoas quiserem te achar depois nas redes sociais, fazer o seu curso de Vera Sibila, fazer uma leitura com você, Helene Bianconi, no Instagram com H, vou e colocar no todos meu, os links aqui. e no meu site é www.helenebianconi.com. Tá, ótimo. Agora, Helene, agora a gente tem que ir para o nome do programa aqui, que é o Casos Tarológicos. Eu quero que você conte, ou pode ser um caso de Sibila, ou um caso de tarô, ou um caso da cartomancia, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui de hoje. Bom, na consulta eu uso os dois, então é um causo que mistura os dois, tanto o tarô quanto o Vera Sibila italiana. É de arrepiar, um negócio muito louco. Tinha um cara que eu atendi ele, né? Fiz um jogo para ele num determinado ano. E ele queria saber sobre a vida dele, que ele tinha acabado de romper, né, um namoro. E aí aparecia para ele: não se preocupe, porque eu ainda vejo esse ano você vai se relacionar com uma pessoa e pode dar em casamento isso daqui. Né? Ele, você tá louca, acabei de terminar, tô mal, tô sofrendo, eu não quero me relacionar com ninguém tão cedo, a não ser que seja com ela de novo. Ah, eu não é com uma outra pessoa. Calma. Deu um mês, eu atendi uma pessoa, né, uma consulente minha, que queria muito falar comigo. Aí já parte para outra coisa, é uma consulente mulher. Ela me liga, falou assim: eu quero muito conversar com você, mas tem que ser por chamada de vídeo. Aí eu falei assim: vai ser consulta ou vai ser uma conversa? Porque aonde eu não tô com baralho. Se for consulta, vou ter que agendar um horário. Se for conversa, eu posso abrir a câmera e te atender. Aí ela: não é consulta, né? Eu vou querer conversar com você. Aí eu abri a câmera para essa consulente que eu tinha jogado aí para ela uns 2 meses, né? Fazia 2 meses que eu tinha jogado. Aí eu abri a câmera. Quando eu abri, quem estava com ela? O cara que eu tinha jogado. Caraca. Você entendeu? O cara. Aí eu, meu, que é isso? Aí ela, eu fui numa balada, eu conheci ele, né? E tinha saído no jogo dela, que ela também ia conhecer um cara. E que eles também iam ficar juntos e ia dar em casamento. Ela conheceu o cara e ele comentou: puta, joguei com a cartomante, falou que eu ia conhecer uma pessoa, ia começar a namorar e tá aqui a gente hoje namorando. Aí ela, comigo também. Quem é cartomante? Era eu. E aí eles ligaram para mim.
abriram a câmera. Tipo, eu fiquei chocada, cara. É É muito surreal. boa, E eu tô muito boa. falando de São Paulo. Eu não tô falando, tipo, de uma cidade que tem poucos mil Não, habitantes. Eu surreal, tô falando de surreal. São Paulo. São Paulo, meu. Balada. Não tem como, cara. E eles casaram? Não, eles não casaram. Eles ficaram muito tempo juntos. Ó, não é que eles não casaram no papel. Eles É só de moraram muito tempo juntos. Moraram uns 2 anos juntos, que é um casamento, vai. Você não precisa formalizar. Eles ficaram casados, tiveram uma vida de casados 2 anos, mas agora eles se separaram no final de 2021. É muito louco isso. É muito louco, É, muito o louco. tarô, digo, o tarô, a Sibila, Lenormand, baralho comum, que seja, eu acho que quando uma leitura é bem feita, ele não mente nunca, né? Mas eu vou além. Você sabe o que eu acho? Eu acho que é assim, você consegue extrair muita informação das cartas. Muito. Você também é um papo de louco para louco. Você precisa ser louco para arriscar. Você tem que bater o olho e falar: será que é aquilo que ele quer dizer? E você tem que bancar aquilo e falar: eu tô achando que vai ser assim. Que tem gente que não tem coragem. Tem tarólogo que tem receio de fazer previsão. Eu sou muito louca, Cal. Eu não Não, tenho sim, medo. Então, o sim, que que eu bato o olho, eu vou e falo, entendeu? e exatamente o que a gente estava conversando, e durante, a gente estava falando também, agora durante o programa, que às vezes foge a própria interpretação simbólica, a própria interpretação teórica, técnica, de você perceber qual arcano, para onde ele está olhando, o que, que ele está fazendo, para onde ele olha, às vezes no ambiente que você está lendo. Umas coisas bem loucas, o que, que ele te desperta naquele momento. Então, por isso que é um papo, acho que de louco para louco. E as pessoas não. Muitas pessoas profissionalmente têm medo de se arriscar nisso. E elas acabam fazendo uma leitura muito rasa, uma leitura muito vazia, por esse medo Sim. de errar. Mas tem vezes que você não. Muitas vezes você não pode ter esse medo, realmente. Eu acho que você tem que arriscar. Porque quando vem forte lá da sua essência, você está sentindo aquilo, não sei explicar com palavras, nessa essência, o sentido, mas você não tem como fugir disso, né? Eu acho que É. você tem que se arriscar sim. Você tem E que você realmente. sabe como que eu aprendi muito isso? Quando eu fui aprender café-mancia e taço-mancia. Café-mancia é leitura de borra de café. Taço-mancia é leitura de borra de chá. Eu não leio só tarô e sibila, né? Eu estudei taço-mancia, café-mancia também. Sou radiestesista, mas eu estudei uma penca de outros baralhos aí também. Por que que eu gosto de estudar? Porque você vai garimpando o símbolo, você vai tendo mais repertório. Eu precisei fazer isso, porque na cafeomancia é diferente, por exemplo, de carta. Carta a gente está aqui, ó, são 52. Só que são 52, se você ler do modo negativo, você vai ter mais 104. Então, aqui eu tenho 52 cartas e 104 significados. E aí, na cafeomancia, você não tem, você não sabe que tipo de símbolo que vai sair ali na xícara. Então, você tem que ter já na mente o que, que é tal símbolo, né? Por exemplo, uma xícara de exemplo que minha professora deu, né? Na época, é Mir Terreira, tá, gente? Quem quiser saber, é Escola Internacional de Cafeomancia Zuma Islam. São Osama Bin Laden. E o mesmo cachorro que tem um significado para um ocidente, no Oriente ele significa outra coisa. O cachorro aqui, para mim, é o melhor amigo do homem. No Vietnã, é o banquete dos caras. Então, assim, o que, que nós estamos passando é uma era de limitação, né, simbólica, né? As pessoas não têm medo, têm receio de expandir essa visão simbólica, então elas ficam apegadas no livro, se apegam no que o livro não e transforma aquilo numa Bíblia, aquilo vira uma ortodoxia que se você sair uma vírgula fora daquilo, você está viajando na maionese. Então eu viajo na maionese correndo o risco de ser taxada e estigmatizada no nosso meio.
mas não é à toa que eu tenho a cartela de clientes que eu tenho, eu vivo disso aqui hoje em dia, que eu vim do mercado financeiro, tá? Eu leio isso aqui há 8 anos, mas eu vivo disso aqui exclusivamente apenas há 2 anos. E eu tenho muitos clientes, de verdade mesmo, eu atendo qualquer tipo de pessoa, porque eu me permito ir além. Então, a dica que eu tenho para dar para quem quer aprender, ou quem já está aí nesse ramo não crie raiz, cara. Vai, seja um louco, vai transitar, vai fazer a sua jornada, entendeu? Nossa, muito louco, porque e uma coisa que você falou, acho que o único comentário que eu queria acrescentar agora no final é que as pessoas, né, se prendem a livros e não percebem que o próprio autor viajou para chegar naquilo ali, que muita coisa foi tirada da cabeça dele. A maioria das coisas, Exato, né? exato, cara. Então, na verdade, tudo que existe dentro da cartomancia, né, digamos, cartomancia eu quero englobar tudo logo. É Sim, baseado no modelo empírico, um sistema de observação, né? É um método meio que científico, não científico, que as pessoas não perceberam que era científico. Mas elas observaram e sabiam que funcionava assim. E a partir daí, né, as pessoas foram fazendo analogias com símbolos e com outras coisas como astrologia, como cabala, como mitologia, coisas ligadas a religiões e etc e tal. E a pessoa, ela usa realmente um livro como uma Bíblia. Ler é muito importante. Eu acho que você tem que estudar muito, sim, né? Mas você tem que ser solto, você tem que ser livre. Porque se você não for, você não está vivendo a cartomancia, você não está vivendo o tarô, você não está vivendo a sibila, você não está vivendo ela, porque isso é um estilo de vida. Isso não é brincadeira. Isso não é um mercado apenas. Isso é um estilo de vida. Então, exatamente. é o que eu prego. E é realmente o que a gente prega aqui no Casos Astrológicos. Ô, Helena, Cal, Helene, foi é muito assim, bom. Muito bom. só para finalizar, se for para a gente viver uma mente fechada, então eu confio mais naqueles jogos que você faz nos sites, que já está pré-definido ali. Então, se é aquilo, né? Não fica uma Sim. coisa personalizada. Vai sair, é uma matriz que vai sair uma série da mesma forma, a mesma cor, do mesmo jeito. A gente perde a nuance, cara. Exatamente. Se for para ler com uma pessoa com mente fechada, eu aconselho que você pegue e vá ler no site. O É, resultado vai ser o mesmo. exato. Ou baixe um aplicativo do celular de Darô, porque o resultado vai ser o mesmo, mas você não vai ter um resultado humano. Né? Existe um humano ali que não está sendo humano, porque a parte da interpretação não vai existir. É como a mesma coisa você fazer um mapa astral com um aplicativo. Né? Não existe. Então a Exato. pessoa ela não consegue colocar em prática o que ela aprendeu. É porque ela não tem senso crítico, não tem. Né, muitas pessoas têm dificuldade realmente na interpretação de texto. Imagina interpretar tarô. Né, então, sair da caixa. Olha, foi muito maneiro, que papo louco. A gente tem muito para conversar, a gente riu muito aqui antes, quase que a gente não conseguiu gravar hoje, porque não aguentava. Nossa, Talvez rimos eu coloque os demais. créditos Muito aqui, a bom. gente para a gente começar. A gente não conseguia, eu não conseguia gravar a introdução, porque a gente começou a rir muito. Mas, Ellen, muito obrigado, foi muito bom. Obrigado por ter vindo. Espero você aqui de novo, quem sabe com um outro assunto diferente, um assunto sobre Sibila, ou falar mais um pouco mais sobre Sibila para a gente. E se você gostou, não esquece de seguir também a Ellen nas redes sociais. Eu tenho que falar aquelas coisas que eu não estou ainda me entrosando com o YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa Deixa seu seu like, deixa aqui like. nos comentários o que você achou sobre o nosso bate-papo de hoje. Se você quer que a Elaine volte aqui e conte mais coisas também pra gente. Quem sabe a gente faz também uma dinâmica, que eu estou cobrando uma dinâmica com outras pessoas. E eu talvez chamei a Elaine para a gente conversar um pouco sobre essa nova visão dentro do tarô, essa nova visão que a gente está criando todo mundo em conjunto. Separado, mas em conjunto. Ou seja, a gente está colocando a nossa criatividade para funcionar, para criar um novo mundo dentro do tarô. Com certeza. Elaine, você quer falar algumas palavras finais aqui? Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer esse convite, né? Um trabalho maravilhoso que você está fazendo, né? Trazendo uma nova perspectiva. E para quem está aprendendo e vai assistir esse vídeo, isso aqui é fundamental, né? É o incentivo que nós não tivemos no passado e que as pessoas vão ter também para poder
perpetuar essa arte que é a cartomancia, o tarô, aí para o restante dos tempos também. E tamo junto. Tem uma coisa que eu queria falar, acho que a gente deveria dedicar esse final aqui, botar uma foto dele depois, se você quisesse, ao seu mestre Petrus. Dedicar para o Petros, né? Para a esposa dele também, a Renata, Bacana. que Não Deus conheço ele, fiquei que curioso, Deus gostaria de confarte os conhecer. corações deles e que eu tenho certeza que ele está muito feliz onde quer que ele esteja com o nosso Pai Celestial, Com né? certeza. E com certeza é isso. Agradecer, só tem a agradecer só. Obrigado. Olha, muito obrigado. A gente vai se despedindo por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E a gente se vê no próximo programa Casos Tarológicos.